No canal Me Aposenta e hoje eu estou com uma convidada ilustríssima, uma amiga querida que veio diretamente de Salto para nós falarmos de um assunto que tem movimentado o direito previdenciário e ajudar muitos segurados a entender e enfrentar essa nova era que vem aí no INSS. Bom, eu estou aqui com a minha amiga Vanessa. A doutora Vanessa, ela é especialista em direito previdenciário, anos e anos e anos já atuando com isso. E eu vou deixar você se apresentar. Amiga, queria agradecer mais uma vez por você estar aqui nesse podcast. É um assunto muito, muito especial para mim e eu estou adorando compartilhar ele com você. Muito obrigada. Doutora Bruna, primeiramente, eu que agradeço a você o convite. Algo muito especial quando você me mandou a mensagem fazendo esse convite. Eu falei, que privilégio, porque a gente poder falar com pessoas, levar o direito para pessoas, levar vontades, sonhos e desejos daquilo que é muito intrínseco para cada um, com certeza trazer uma esperancinha para quem não tem e para quem tem, renovar e trazer uma potência maior, um brilho maior. Então, eu fiquei muito feliz. Sou eu que sou grata por estar aqui neste momento junto com todos. Me apresentando, meu nome é Vanessa Coutre, sou advogada, especialista na área previdenciária. Digo que se não fosse o direito previdenciário, talvez não seria mais advogada, porque eu amo a nossa área. É algo que me pegou realmente, fez o meu coração bater mais forte e faz todos os dias. Quando a gente lidar com um cliente, lidar com uma pessoa, lidar com um sonho, você sabe do que eu estou dizendo, daquele sentimento que a gente tem quando a gente faz um sorriso, né? Uma esperança daquilo que a gente está falando. Então, provavelmente, eu não seria advogada se não fosse previdenciária. Sou também mentora de advogados, ajudando na organização e gestão de escritório. Sou mãe da Maria, esposa do Robertson e filha de um Deus muito vivo. Então, tenho certeza que vai ser um bate-papo bem gostoso. Estou aqui à disposição de vocês. Bom, eu acho que você já começa. A minha identificação, assim, é uma das coisas que a internet trouxe, né? Foram a gente poder conhecer pessoas de diversos lugares e se identificar. E eu falo assim, se essa pessoa fosse do meu convívio, seria minha melhor amiga. Mas ela morou longe, ela nasceu em outra cidade. E aí, eu vou já começar falando o que você falou. Se não fosse o direito previdenciário, eu realmente não estaria advogando. Eu abandonei a carreira, porque o direito não era, eu não encontrei no direito aquilo que me fez sentir viva, até que o direito previdenciário me resgatou. E eu falo que a sua ajuda, assim, a gestão agora tem que me resgatar para me manter no direito. Mas eu falo que quando a gente começa a atuar com isso, aí você lembra qual foi seu sonho de menina de ter escolhido para fazer uma faculdade de direito, o que você queria. E aí quando você sai, não encontra aquela realidade. Então, eu acabei me decepcionando com o direito, mas o direito previdenciário me resgatou e falou, esse é o meu propósito de vida. Hoje eu brinco que eu passo fome, mas morro fazendo isso e não faço outra coisa da vida. Então, porque justamente o tema do podcast que a gente vai falar é revisão de benefício assistencial, o pente fino, que se espera para 2026. Eu me lembro exatamente do primeiro LOAS que eu consegui, da primeira, só de pensar já me arrepio, da primeira sensação, daquele agradecimento. E aí eu entendi que realmente é um propósito quem atua com direito previdenciário. Porque você está colocando prato de comida, você está tirando, você está trazendo a dignidade para aquela família. Então, a primeira pessoa, eu sei exatamente como ela falou, como foi, e eu falei, é essa sensação que eu quero ter até o último dia da minha vida, é ver as pessoas agradecidas e ter o seu direito reconhecido. Eu não quero, puxar a bandeira para nenhuma outra área do direito, mas realmente quando a gente se dedica e mergulha nisso, vai além do nosso trabalho, vai além daquilo, vai vir um propósito de vida. E quando você falou, foi se descrevendo aí, isso tem tudo a ver com a pessoa que você é, e eu sei que eu conheço um pouco mais, eu tenho a sorte de falar. Ela virou uma amiga, né? Que mesmo morando longe. E é isso. Então,
você tem uma bagagem muito maior do que eu nesse ramo, então vamos começar a falar sobre benefício assistencial, para quem são as pessoas que têm direito. Antes da gente começar a falar o que o INSS vai fazer, quem são as pessoas? Todo mundo tem direito ao LOAS. O que é o LOAS? É uma aposentadoria, porque muitas vezes a pessoa pensa que é uma aposentadoria e não é. E aí hoje ela está rendida à operação do INSS Pente Fino. Então, eu queria começar falando sobre isso. Vamos começar? Vamos. Trazer informação, porque a ideia do podcast é justamente essa. Trazer conteúdo de qualidade, verídico, para as pessoas terem segurança de exercerem os seus direitos. Essa é a ideia do podcast. Sim, e aí trazendo um pouquinho até antes da sua fala, eu acho super importante a gente estar confortáveis para dizer isso, porque quando você resolve ajudar alguém, isso é fato, a sua vida também ela é ajudada. Então, independente da forma, do jeito, é importante a gente trazer essa questão, pois uma pessoa que ajuda outras pessoas jamais vai se decepcionar ao ponto de falar assim, né, estou passando fome, tá difícil a situação. Eu sempre falo que é tudo alinhamento, prioridades, organização e ajuste. Então, é importante trazer isso para as pessoas que nos ouvem, quando a gente decide por ajudar alguém, e a nossa vida, ela anda, a nossa vida, ela acontece, a nossa vida, ela vai sendo próspera quando eu realmente resolvo ajudar os outros. E a partir do momento que eu estou resolvendo problemas, os meus problemas também são resolvidos, né? Então, eu gosto de trazer bastante essa fala para a gente ficar bem confortável. Vamos falar de LOAS, então. A sua primeira pergunta é: para quem é o LOAS? O LOAS, ele é um benefício assistencial. E eu gosto de trazer muito isso, porque as pessoas, elas chegam até nós como: doutora, eu tô aposentada, ou eu tenho alguém aposentado e uma outra pessoa da minha família foi aposentada e cortaram a minha aposentadoria. Então, é importante a gente trazer que o LOAS, sendo um benefício assistencial, ele não é um benefício previdenciário. Então, é importante a gente trazer a diferença. O benefício previdenciário, ele é um benefício daquele quem tem direito, quem contribui para o sistema do INSS. E a gente trazendo essa diferenciação, a gente consegue separar. Benefícios previdenciários, o INSS, ele é exatamente um seguro, ele é um seguro social. E como que eu consigo ver isso de uma forma muito simples? Entendendo que o seguro, eu só tenho acesso a ele quando eu pago ele. Se eu não pago o seguro, eu não tenho acesso. Aí eu já consigo entender o que é um benefício previdenciário, seguro, eu paguei, eu tenho direito de receber, o que é um benefício assistencial. O LOAS, ele tá nessa caixinha aqui. Então, eu não paguei, mas eu tenho direito, porque ele é um benefício de assistência. Então, quem tem direito a benefício de assistência? Pessoas maiores de 65 anos, os idosos, vamos dizer assim, né? Uma terceira idade, então acima de 65 anos, ou quem tem uma deficiência. Só que não basta ter acima de 65 anos ou ser uma pessoa deficiente, comprovar barreiras. Eu também preciso ser baixa renda. E essa baixa renda é o que pega muitas famílias. E aí, quando chega alguém até nós falando: doutora, cortar a aposentadoria do meu filho, não é que cortaram a aposentadoria do seu filho, talvez o requisito que você atingia, hoje você não atinge mais por uma mudança, seja uma mudança financeira, uma mudança de casa, uma mudança que alguém casou. Então, tem que entender ali qual é o requisito que você não está cumprindo para que o INSS tenha cortado esse benefício. E aí, claro, é importante sempre, né? Eu sempre falo em todas as minhas falas, o direito previdenciário, ele é amplo, ele é grande, ele abrange muitas pessoas. E por eu conseguir algumas vezes o benefício indo por conta ali no INSS, eu perco muito, porque às vezes eu acho que eu estou economizando de não pagar um advogado, mas eu mal imagino o quanto eu deixei de ganhar pagando, ou melhor, remunerando quem estudou 5, 10, 15, 20, 30 anos para estar atuando ali naquela área, né? Então, são tesouros escondidos, encontrados, quando você realmente tá ali com alguém que entende daquilo que tá te entregando. Isso faz toda a diferença. Então, aqui a gente já consegue entender para quem que é o benefício. E essa renda que a gente fala que ela é muito baixa mesmo. Porque, como é um benefício assistencial, é um benefício de assistência, para dentro do INSS,
é 1/4 do salário mínimo, né? Na justiça, a gente consegue ali uma relativização, conseguindo provar quais são as despesas, o custo que as pessoas têm. Então, eu consigo trazer ali para o juiz, eu consigo uma briga diferente, provando os gastos dessa família, que no INSS a gente não tem. Mas é preciso entender, antes de eu falar, tinha uma aposentadoria o meu filho e agora cortou, né? Por que o INSS fez isso? Talvez a pessoa não entende qual é o benefício que ela está recebendo. E aí você já falou uma coisa muito importante, né? Então, ele é para pessoas maiores de 65 anos de idade. Então, não adianta a mulher chegar com 62 anos como a aposentadoria. Ela pensa que, eu vou me aposentar aos 62. Ela precisa ter os 65 e a deficiência. Então, a gente separa os grupos das pessoas. E eu também uso o exemplo do seguro de carro sempre. Falo, se você não está pagando o seguro, quando ele é roubado, você não pode ir lá e pleitear uma indenização pelo seu carro. E aí, o grande ponto do benefício assistencial é a renda. O que é esse 1/4 de renda? Sai ali por volta de R$350 por pessoa. E, às vezes, a grande maioria já erra por não consultar um profissional especializado. Ali, ela coloca pessoas no grupo familiar que muitas vezes não pertencem ao grupo familiar de acordo com a lei, né? Então, moramos todos na mesma casa, mas nem todo mundo faz parte de um grupo familiar. E aí, a gente tem um coração, né? Eu falo que esse benefício, eu explico lá para o pessoal do escritório, tem um coração esse benefício que pulsa, que é o CAD único. Então, já começa desde o momento da declaração do CAD único. Então, quando a pessoa procura o profissional, ele já orienta quem são realmente as pessoas que devem ir para o grupo familiar. E não é mentir. Isso daí só vai trazer um problema lá na frente, né? Quando a gente orienta, podem até ser que alguns profissionais fazem isso, né? Mas eu falo, quando a gente orienta mal o cliente, isso daí vai se refletir lá na frente. E hoje, as pesquisas dizem que a ideia era que 6 bilhões de benefícios fossem cortados, que fossem 2 esse ano, 2 o ano que vem. Só que por conta da fraude, o INSS deu uma segurada, mas agora no final do ano veio com tudo na questão de reavaliar os benefícios. E a primeira coisa que eu tenho percebido, a primeira coisa que foi divulgado pelo governo e realmente vai ficar muito difícil de a gente conseguir restabelecer quem não atualizou o CAD único. Então, vamos falar um pouquinho do CAD único, o que é esse CAD único, quem é a moça do CRAS que vai declarar, ela que sabe o que tem, o que a pessoa tem que fazer para evitar que ela tenha um benefício suspenso, cancelado, bloqueado, já lá no CRAS, já lá na inscrição. Tá. Eu volto aqui naquele sentido que a gente trouxe, de quando a pessoa ela se sente capaz de fazer algo sozinha e algo que ela não tem competência, né? Ela não tem a competência técnica, vamos dizer assim. É igual um médico. Quando eu decido me medicar por conta própria, eu simplesmente acredito que a minha dor de cabeça, ela é uma simples dor de cabeça e começo a tomar medicações sem ter certeza se isso realmente é só uma dor de cabeça. Eu posso agravar o meu quadro clínico de saúde por eu achar que eu tenho a competência técnica de um médico que estudou 15, 20 anos para poder me medicar. Então, a gente traz esses exemplos para facilitar. Então, quando eu vou ao CRAS, que é um requisito necessário, um coração, como a doutora Bruna acabou de dizer, eu preciso saber que não é mentir, mas eu preciso saber o que é realmente o meu grupo familiar, o que é realmente o que enquadra dentro de uma renda, o que é necessário. Porque muitas vezes, quando eu estou ali perto de pessoas, eu não sei o que responder, eu respondo algo que não é a verdade absoluta de acordo com aquele critério daquela ficha e automaticamente eu acabo por perder algo ou fazer a fraude de algo por não estar orientada por um profissional. Então, aqui eu volto novamente da necessidade de que você tenha um profissional da área do direito explicando para você o que é um CAD único, o que é essa ficha, o que é você ir lá e você dizer de acordo com aquilo que realmente encaixa na sua vida e realmente o que é. Então,
não é sobre mentiras, é sobre verdades daquilo que talvez eu não tenha conhecimento. E isso faz a diferença, né? Então, é necessário que eu atualize esse documento, porque, como a gente acabou de explicar, a pessoa ela precisa estar dentro do requisito para que ela tenha direito a este benefício. E isso pode mudar a qualquer tempo. E simplesmente eu posso estar ali dentro de um grupo familiar onde eu tenho uma deficiência, enfim, e ali a minha mãe, que era viúva, ou a minha mãe, que era uma mãe solteira, ela contrai um casamento. A partir do momento que ela contrai um casamento, aquela outra renda vai computar a renda da família. Então, eu preciso entender o que computa na renda, o que não computa, quem é a pessoa que faz parte do grupo ou não. E isso é o que faz a diferença na hora que a gente fala desse requisito renda, que não é só o requisito renda. Então, eu preciso entender aonde é que tem essa barreira, né? Se a barreira tá na deficiência, a única barreira muito simples é a barreira da idade, porque isso é muito tranquilo para todo mundo. Agora, a questão da deficiência é algo que gera uma dúvida de muitas pessoas por não saber se o que aquela pessoa, aquela criança de 1 ano, 2 anos, de meses, pode enquadrar como deficiência ou não, e a questão da renda. Então, são 2 requisitos importantíssimos que, sim, você pode conhecer. Pra gente, eu acho que é super importante levar esse conhecimento para todas essas pessoas, mas mais do que levar o conhecimento, é levar a conscientização de que ela precisa de um profissional para que entenda da família dela, da renda dela, da deficiência dela, da casa dela, para que possa trazer isso com clareza para ela. Se ela tem direito ao benefício ou não, e se tiver, o profissional vai levar até a esfera judicial. Às vezes demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas quando chega essa data, essa família recebe todos os atrasados. É diferente de quem tá ali tentando por conta própria. E tentei sozinho, e deu certo. Depois de 5 vezes deu certo, doutora. Tá, e as primeiras? O que você fez? Não fez nada, porque você não estava com um profissional, né? Então, você nem sabe do direito que você teria. Então, eu acho que a minha fala é sempre voltada nisso, trazendo a consciência do que é, trazendo a clareza para que a pessoa saiba, mas entender ainda que se ela não tem a competência técnica, se ela não estudou sobre isso, ela precisa procurar um profissional, assim como ela procura um médico quando ela está doente de saúde. E aí, é muito legal porque, assim, muitas vezes as pessoas têm a consciência de quando o benefício está indeferido, vou procurar um profissional, e a gente já está aí falando e conscientizando que vá desde o início, desde a pretensão. Mas quando o seu benefício for negado, e aí você falou assim, às vezes você já tentou 5 vezes, conseguiu na 5ª, na 6ª, e o que ficou para trás? Isso é possível, muitas vezes, a gente rever na justiça. E aí as pessoas, mas agora eu consegui, deixa para lá. Porque a gente já falou lá no início da sua fala, você falou uma coisa interessante que muitas pessoas não sabem. A lei diz que eu tenho que considerar 1/4 do salário mínimo por pessoa. Mas na justiça, a gente relativiza isso. E o que significa relativizar isso? A gente consegue ampliar esse critério, porque o juiz vai olhar a situação daquela pessoa e vai olhar as condições da família, podendo enquadrar até meio salário mínimo. E aí é possível, inclusive, a gente rever benefícios que ficaram para trás, certo? Sim, e quem tem um olhar disso é quem está ali, estudando, entendendo, sabendo dos reais direitos, né? Bom, o segundo motivo pelo qual eles pretendem suspender, cancelar e diminuir essa folha, porque já que nós estamos falando que o benefício assistencial não é um benefício de contraprestação, eu pago para receber, ele é totalmente onerado pelo Estado, né? É o critério da deficiência, que a gente já começou a falar aqui. É trazer para o INSS reavaliar esses benefícios por deficiência. A idade é superada, quando a gente tem um BPC por idade, a gente só vai olhar para o CadÚnico, para o critério de renda, se houve uma alteração ou não. Mas quando eu estou diante de um BPC por deficiência, seja autismo, seja qualquer que foi o motivo pelo qual ele foi concedido, ele será reavaliado em perícias. Então, muitas pessoas ou clientes têm me procurado que recebeu carta, ou que foi avisado, ou que o benefício está suspenso, que precisam passar por uma perícia de reavaliação. E aí a gente precisa começar a orientar essas pessoas para elas não
perderem o benefício em razão da deficiência. Porque por mais que a gente entenda, mas a deficiência está consolidada, nem sempre é assim. Muitas vezes uma cirurgia pode corrigir uma deficiência. Então, qual é o conselho? Depois, sempre partindo pelo pressuposto que tem que se procurar um profissional, mas o que essas pessoas precisam se munir para irem nessas perícias? Como é que elas têm que estar preparadas para não serem surpreendidas com o benefício cancelado? Doutora Bruna, eu adoro lá no escritório fazer atendimento, né? Então, é algo que até vim conversando com a Letícia no caminho, que tem coisas que nós somos natos, que nasce com a gente, competências e habilidades. E outras nós vamos desenvolvendo conforme a necessidade daquilo que a gente se predispôs a fazer. Então, eu tenho uma competência nata, que é ser comunicadora. Eu gosto de gente, gosto de eventos, gosto de café, gosto de almoço, gosto de pessoas. Então, isso não me dói, que a gente sabe que para muitos perfis é algo que dói um pouquinho, ele vai desenvolvendo de acordo com a necessidade. Então, o atendimento lá no escritório é algo que eu gosto muito. E trazer isso para as pessoas, para os clientes, Vanessa, eu tenho dor, eu acredito. Vanessa, eu não consigo andar. Eu também acredito. Vanessa, mas eu não consigo me locomover. Eu também acredito. Mas nós precisamos explicar para essas pessoas que só a gente acreditar não é suficiente. E lá, para todos os nossos colaboradores, eu sempre falo que o que não está ali na nossa vista não está no mundo, nem do servidor, nem do perito, nem do juiz. Então, Vanessa, qual é o conselho que você dá para todas as pessoas que têm um LOAS, um BPC deficiente? Precisa ter documentos. Precisa ter documentos de quem? Quem é que tem competência técnica para falar que você tem uma deficiência ou uma barreira? É um médico, né? Então, assim como nós, advogados, estudamos leis, estudamos sobre benefícios, sobre requisitos, sobre como alcançar o direito de quem tem direito, porque nós precisamos entender do laudo para falar se aquele laudo vai te dar o direito ou se você precisa de um novo laudo. E hoje podemos dizer que muitos médicos são muito acessíveis em dar aquilo que você tem. E temos outros médicos resistentes. Se você tem médicos resistentes e você tem a doença, tem a deficiência, eu acredito em você. Mas para fazer o perito, o servidor e o juiz acreditar em você, nós vamos precisar mudar de médico. Então, assim, quem que tem a competência técnica para dizer sobre a saúde de alguém, sobre a deficiência de alguém? É somente um médico. Então, não tem outro caminho, não tem a outra solução, a não ser você ter ali laudos, exames, né, relatórios médicos, dizendo que você tem, se permanece ainda. Então, quando a gente fala de deficiência, não tem outro caminho, a não ser o próprio especialista que trata sobre isso. E aí eu falo que eu vou além, né? O médico, para determinar a deficiência, ele opina mais do que o próprio juiz, porque aí se eu não tenho laudo, se eu não tenho uma prova robusta de que eu tenho aquela deficiência, e aí nem o juiz vai suprir isso. Então não adianta a gente simplesmente procurar a justiça por conta disso. Mas as pessoas pensam, mas a minha deficiência, ela é visual, eu sou cadeirante, basta olhar para mim. Não é assim que funciona, né? As pessoas têm uma visão sobre o critério de deficiência um pouco pejorativa, acha que a pessoa não tem uma visão, aí ela já é deficiente, mas a deficiência são barreiras. Sim. Então, eu tenho, eu costumo falar para qualquer pessoa que vai lá no escritório, você, qual que é a sua patologia? Eu tenho problema de hérnia de disco, problema na coluna. Tem algum parente, algum primo ou algum colaborador no seu trabalho que não tem? Vamos analisar a sua vida e comparar a vida dele. Você estende uma roupa? Estendo. E ele? Mas você tem mais dificuldade? Então, eu vou mostrando para a pessoa quais são as barreiras. E isso está ligado ao critério de deficiência. Olha que legal. Lá no escritório, eu atendi uma pessoa que deve ter mais ou menos 1 ano. Eu acredito que eu atendi essa pessoa. Pessoa cadeirante. Então, ela chegou até o meu escritório. Nós temos a
a porta principal do escritório, ela tem 2 degraus. E a porta que dá acesso a cadeirantes é a porta do fundo, onde ela passa pela minha sala. E aí ela falou assim, doutora, é tanta... Um homem com, se não me falha a memória, uns 30 anos. Doutora, todo mundo manda eu vir aqui na doutora procurar um advogado para conseguir o meu benefício, o meu direito e tal, e eu tô aqui. Legal, né? Porque as pessoas nos procuram, elas não sabem o que elas têm direito. Então, ela procura um profissional para que o profissional analise se ela tem direito a algo. Cadeirantes, não tinha as 2 pernas. Vamos lá, então, vamos começar. Porque a gente pode ter N benefícios para você e pode não ter nenhum. Vai depender das suas respostas. Então, eu perguntei para ele, você trabalha com alguma coisa? Trabalho na empresa, sou super ativo. Tenho até cargo de confiança, então ele tinha tinha cargo de confiança na época, tem mais ou menos 1 ano que ele me procurou. Legal, então a gente já descarta para você o benefício por incapacidade, porque se você trabalha, você já não tem direito a benefício por incapacidade, né? LOAS, ele trabalha, então se ele tem uma renda, já descartamos o LOAS, que é o benefício que a gente está aqui em discussão. Vamos tentar analisar a questão de uma aposentadoria ou do auxílio acidente. A aposentadoria, ele é uma pessoa nova, então, embora ele vai se aposentar mais cedo, aí entra até a questão da gente oferecer um outro trabalho, porque ele tem direito de se aposentar mais cedo em razão da deficiência dele. Mas, neste momento, ele não atende os requisitos para nenhum tipo de aposentadoria. E não era em razão de um acidente, né, a questão das pernas. Então, não cabia auxílio acidente. Eu falei, bem, vamos lá. Expliquei benefício por benefício, requisito por requisito. Ele falou assim, você tá me falando que tem 4 aqui, eu não tenho direito a nenhum? Eu falei, Você realmente trabalha? Trabalho, e sou muito feliz trabalhando. Então, não tem direito. Mas como assim não tem direito? A não ser que você, né, não consiga trabalhar, não consiga se locomover, porque uma pessoa cadeirante, podemos dizer que ela tem uma deficiência, uma dificuldade, uma barreira muito maior para ir trabalhar, para se locomover dentro da empresa. Mas ele falou, não largo o meu trabalho por nada. Ou seja, uma pessoa apaixonada por aquilo que faz. E ele saiu do escritório sem nenhum benefício. Eu, como uma profissional, tranquila, né, de esclarecer a ele. Então, assim, trazer para você que às vezes é algo muito intrínseco, muito dentro, uma depressão, uma ansiedade, algo mental, diferente de algo visível. Mas às vezes até quem tem algo visível não tem direito ao benefício, porque não é simplesmente também ter a barreira, ou eu ter a deficiência. Eu preciso estar dentro de cada requisito, de cada benefício. Então, isso eu trago como exemplo para muitas pessoas. Porque às vezes as pessoas falam, mas como assim? Como não tenho? É porque ela não entende qual é o requisito e por que aquilo. Igual a aposentadoria do PCD, que é a aposentadoria do deficiente. A pessoa precisa entender o porquê que ela se aposenta mais cedo. Não é simplesmente porque ela tem uma dificuldade maior. Ela trabalha, ela contribui, mas ela tem uma dificuldade maior. É isso que adianta. E o benefício por incapacidade? É porque você não consegue trabalhar, mas você pagava um seguro, igual seguro de carro, então você consegue acionar o seu seguro. Ei, INSS, estou aqui. É fácil? Nem sempre, mas é por isso que tem tantos profissionais qualificados. Então, quando eu entendo o motivo do requisito de cada benefício, eu saio entendendo mais o que é o INSS e o que é um seguro social, né? E aí, a gente está falando sobre aposentadoria. O tema do podcast é revisão. Então, a gente está falando foco sobre o BPC, sobre os benefícios assistenciais, sobre aquelas pessoas que não têm informação. E aí, a gente já passou pelo critério de renda, estamos falando da deficiência. Há também uma previsibilidade para 2026 nos benefícios por incapacidade, que muitas vezes as pessoas nem sabem o que é o benefício por incapacidade, né? Ele veio com a mudança, a nomenclatura veio com a reforma da Previdência, mas nada mais é do que aquilo que é o auxílio doença, que é a aposentadoria por invalidez, que as pessoas não conseguem trabalhar, ou seja, de forma temporária ou de forma permanente. E aí também falou um pouquinho agora da aposentadoria do PCD.
de todos esses benefícios que a gente falou, que envolve uma perícia, que envolve uma patologia, a aposentadoria do PCD é uma aposentadoria que não vai passar por revisão. Porque, afinal de contas, quando você se aposenta, finalmente você tem aquele seu direito reconhecido. Então, quando a gente está na esfera do benefício assistencial, que é um benefício precário, que é enquanto perdurar a sua condição financeira e a condição de deficiência, e o auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade, que é enquanto perdurar a sua incapacidade para o trabalho. A aposentadoria do PCD já não. A aposentadoria do PCD, a pessoa trabalhou na condição, muitas vezes, a vida inteira como PCD. E aí a lei beneficia ela de forma a conseguir que ela se aposente mais cedo ou até com um valor muito melhor. E isso ela só consegue ver no leque ali quando... E eu falo, a aposentadoria do PCD, nem no simulador do INSS você acha. Você não acha aquilo. Então, precisa realmente consultar um profissional. Então, o maior mito que a gente tira aqui é que não adianta a gente contar para o advogado, não adianta a gente contar para o juiz, a gente precisa comprovar, precisa levar os laudos, levar toda uma documentação. E aí, o que você acha assim, né? As pessoas falam, mas o que eu tenho que fazer na perícia? Na perícia do BPC, qual que é a perícia mais importante? Assistencial ou a médica, ou as duas, ou como é que funciona? Eu entendo que se nós temos duas perícias e ambas elas são realmente avaliadas, eu gosto de entender se foram realmente bem feitas, porque muitas vezes, como todas as áreas, nós temos profissionais que realizam o trabalho ali muito bem, com muito afinco, e outros casos que não. Vai depender da pessoa, vai depender do momento, vai depender da meta. Quantas vezes o INSS tem uma meta de passar ali, ele tem que entregar naquele dia, naquela semana, 30. 30 o que? Análises, não importa se ele deferiu ou ele indeferiu. E aqui o que eu quero trazer, que eu acho que é muito importante trazer isso para quem nos assiste. No INSS não importa se ele deu ou não deu quando ele tem uma meta de benefícios para poder analisá-los. Só que se ele nega, ele não responde nada para ninguém, porque ele negou. Agora, se ele concede algo que não deveria ser concedido, ele pode ser punido N vezes por este motivo. Então, muitas vezes, o servidor, ele nega, não porque ele é ruim, é porque ele tinha uma meta, ele ficou na dúvida, não tinha prova suficiente ali para ele fazer isso com uma rapidez, vamos dizer assim, com uma agilidade maior. Na dúvida, o que ele faz? Ele nega. Então, é importante entender que quando eu entro com um processo, quanto mais robusto de provas, quanto mais embasado esse processo tem, maior a probabilidade dele ser deferido. Não é que eu não vou conseguir um deferimento, seja em grau de recurso no INSS, seja na justiça, quando ele está fraco de provas. Mas eu gosto de trazer para o cliente a diferença de um processo com muitas provas e de um processo com poucas provas. Porque, na dúvida, se o servidor que está analisando o seu processo, ele vai negar. Porque se ele der e ele deu errado, ele responde por isso. Se ele negou, tá tudo certo. Ele atingiu a meta, ele negou, então não tem por que ele responder, porque o benefício foi negado. E quem está sendo prejudicado com isso? É só o cliente, porque com a demora da análise, com a demora da entrega, com a demora da implantação do meu benefício, quem está sendo prejudicado é só o cliente. Vanessa, perícia, o que você fala sobre perícia, seja perícia médica, seja perícia social? A perícia médica, ela vai analisar a condição da saúde da pessoa, né? Então, assim, eu preciso ver qual é o estado, literalmente, médico de saúde daquela pessoa. E a perícia social? Então, terminando só a perícia médica, eu preciso de laudos, exames e relatórios médicos. E a perícia social? A perícia social no BPC, ela é aquela que avalia a condição socioeconômica daquela família. Então, ela vai avaliar
quem é que mora na casa, qual é a renda, qual é a TV que você tem. Aqui a gente entra até numa conversa, né, tipo, eu tenho que esconder tudo que eu tenho dentro da minha casa, e a gente traz que na justiça não é bem assim, porque em razão de que na justiça eu consigo relativizar, que é uma palavra difícil, mas eu consigo mostrar para o juiz, eu consigo desenhar qual é a situação daquela família, daquela casa, e a gente também entra aqui também que são coisas diferentes, né? Estado de pobreza, estado de necessidade, estado de uma pessoa, vamos dizer assim, socioeconomicamente necessitada, de uma pessoa que é suja. Então, muitas pessoas, elas confundem as coisas. E aí ela fala, como eu tenho uma TV boa, eu tenho um carro bom, então ela deixa a casa toda suja, toda bagunçada, achando que aquilo ali pode afetar a visita do assistente social. Então, são coisas diferentes. E aí eu volto de novo, né? Não adianta, eu sempre vou voltar para isso. Você precisa entender o que para você, não precisa mentir, você não precisa deixar a sua casa suja, não é sobre isso, não. É sobre uma avaliação socioeconômica mesmo, né? Então, eu entendo que ambas são importantes, porque ambas têm peso. Só que quando o processo é bem feito, quando as perícias são bem realizadas, eu descarto uma discussão. Porque se eu tenho duas perícias, uma foi bem feita e outra não, a que foi bem feita, eu não vou levar com discussão para a justiça. Porque esse motivo aqui já está superado, já está tudo certo. É igual a idade. Quantos processos a gente já pegou no escritório? A perder de números mesmo, de outros profissionais discutindo tudo naquele processo. Só que o INSS já tinha dado a perícia médica, já tinha constatado que aquela pessoa era deficiente, então ali a discussão era sua renda. Ou num caso que era um LOAS idoso, a idade não é algo que se discute, aí você vê o processo. E aqui não falando, né, de jeito maneira, mas para que as pessoas entendam que não é sozinha que dá para fazer. E aí fica discutindo idade e comprovante de RG, isso e aquilo, mas o motivo não é esse. E aí você não foca naquilo que realmente deveria focar, totalmente, né, perdido ali, tentando brigar por tudo, e talvez você precisaria só provar algo que você já tem, mas lhe falta clareza, lhe falta foco, lhe falta entendimento para entender o que eu vou brigar aqui. Deixa eu ver o que eu tenho que discutir aqui, o que eu preciso provar, né? Então, eu entendo que ambas as perícias são importantes. Todos os requisitos, quando a gente fala é necessário esse requisito, eu jamais posso deixar ele de lado. E eu sempre falo isso, porque as pessoas, mas eu me preparo para a perícia médica e acaba não se preparando para ter aquela conversa com o assistente social, mas é uma somatória, porque não é o olhar, o cadeirante que entrou no seu escritório que ele já é uma pessoa deficiente e com direito a requisito. Eu preciso somar quais são as barreiras sociais dele. É sobre isso mesmo, é sobre entender e não descartar ou ignorar qualquer coisa. Eu acho super importante quando você não ignora. Bom, então, o que esperar para 2026 para o pessoal? E aí que o INSS tem divulgado cada vez mais que vai realmente cortar, porque os gastos estão altos, é o que você falou, metas, né? Então, acho que todo mundo trabalha com meta, inclusive o servidor, porque o governo já vinha anunciando isso desde 2024 e agora vai intensificar. Então, o que a pessoa que recebe um BPC, que ainda não recebeu uma cartinha, o que ela tem que fazer? Ela tem que acessar o INSS, ela tem que ver se aquilo tá já, se ela foi eleita já as pessoas, ela tem que olhar o CadÚnico, o primeiro passo que ela tem que fazer depois que ela assistir nossos vídeos aqui. Tenho certeza que o primeiro passo dela vai ser procurar um advogado previdenciarista. Tenho certeza. Mas a gente sempre ajuda e dá clareza. Então, há quanto tempo eu não atualizo o meu cadastro lá no CadÚnico? Há quanto tempo eu não sei como está a situação do meu processo? Há quanto tempo, se eu estou recebendo como um LOAS deficiente, eu não passo no médico para saber a questão da minha deficiência, se as barreiras estão iguais ou se pioraram, né? Então, é importante eu saber, porque não é um benefício perpétuo.
não é uma aposentadoria. Acabamos de dizer aqui, você precisa acessar requisitos. E o LOAS, ele pode ser cortado a qualquer tempo. Se o LOAS é um benefício para você muito importante, se você usa este benefício para levar comida para casa, mantimento, roupa, vestuário para os seus filhos, é importante você entender que este benefício pode ser cortado a qualquer momento. Você tem que cuidar dele. Tá tudo certinho? Preciso fazer algo, né? Então, não é uma aposentadoria. Acho que a gente conseguiu desmistificar isso daqui, né? Porque não é uma aposentadoria, porque você está recebendo isso como uma assistência do governo. Então, se for cortado, tenho certeza que vai desesperar qualquer família. E eu sou um tipo de pessoa que eu aprendi, muitas coisas a gente aprende no amor, mas outras tantas na dor. E eu aprendi na dor que é muito, infinitamente melhor você trabalhar com algo como planejamento que ainda não aconteceu, prevendo aquilo que é possível prever o futuro, do que você entrar com uma remediação, com uma medicação, com algo que você precisa sanar na dor. Então, a gente trabalhar no amor nada mais é do que prever algo. O que pode acontecer com isso que eu tenho? O que eu preciso fazer para que algo não aconteça? Então, é muito diferente. E aqui, trazendo até para o LOAS idoso, o quanto é importante ele entender que se ele já está recebendo um benefício, e às vezes falta muito pouco, a gente entrega muito isso dentro do escritório, quando a gente entrega um LOAS, a gente traz para essa pessoa que, às vezes, ela precisa pagar mais 6 meses, 1 ano. Eu tenho clientes no escritório que tá com só tinha 7 anos de carteira, só 7 anos. E ele fez 65, mas com uma saúde, com uma energia, com uma vida tão grande, sozinho. Vai pagar 7 anos, doutora? Vai pagar 7 anos. Porque eu tenho certeza que você vai viver muito mais que isso. E você fazendo um plano para você se aposentar, você vai poder dormir tranquilo, porque a aposentadoria ninguém tira de você. O LOAS, ele pode ser cortado a qualquer momento. Então, eu acho que utilizar desta assistência que o governo dá, não para que você esqueça de tudo e fique dormindo tranquilo, mas como eu posso melhorar a minha vida? Como eu posso melhorar essa situação para minha família? Então, utilizar desta assistência para que leve você para um nível de mais segurança, porque é isso que o INSS é. O INSS a gente paga a vida inteira, a gente paga por determinados momentos para ter uma segurança, porque os benefícios previdenciários são benefícios que eu falo que aqui a gente falou dos benefícios previdenciários, eu pago para eu conseguir acessar. Aqui são os benefícios assistenciais. Só que esse aqui, ele se divide em 2. Então, eu tenho benefícios programados, aquele que eu programo, uma aposentadoria, e um planejamento, e eu tenho benefícios que não se programa. E aqui é muito mais emergente e urgente do que aqui. Porque eu não programo ficar doente. Eu não programo ter um câncer. Eu não programo morrer. Não programo ter um acidente. E eu não programo vir a óbito. E aqui a gente entende que se eu não programo, ele vai agir como um seguro de verdade. Que é exatamente o que acontece com o seguro de carro. Só que ele ainda dá a possibilidade de eu me programar para aquilo que é programável. Então, entendendo que quem tá aqui, se você tá aqui na caixinha do LOAS, o porquê não entender literalmente esse benefício e o que eu posso fazer para chegar nessa caixinha. Isso vai mudando histórias de vidas, de crianças que são deficientes e depende 100% dos pais. A gente é mãe e a gente sabe que hoje a nossa vida, tudo que a gente faz, eu falo que não é só por ela, mas é por ela também. E eu falo que muitas coisas que a gente abdica da nossa vida, a gente não coloca como culpa dela, porque a culpa não é dela, a culpa é nossa. Mas ela tá dentro desse plano, né? Então a gente não coloca uma carga em cima dela, porque ela não escolheu exatamente nada. Quem tem todas as decisões da nossa vida somos nós. Mas você que é pai, você que é mãe, você que é um tutor, que é um curador, o porquê não, né? Pensar nessa criança se depende 100% de você. Porque nós não duramos para sempre.
né? Então, fazer esse planejamento de uma criança que é hoje, que ela pode se aposentar como um deficiente, uma aposentadoria que ninguém tire dela. Então, é importante entender os requisitos, os meus direitos, mais do que tudo isso, procurando alguém que fala, eu vou te entregar tudo que você tem de direito, né? Tudo que a sua família pode ter de direito. Então, acho que é isso que tranquiliza o nosso coração. E para a gente caminhar para o final, você tocou num ponto que acaba sendo muito sensível, inclusive no escritório eu tô com pessoas que teve LOAS cancelado com 78 anos, né? Filhos que me procuraram com 78 anos, os pais com 78 anos, doutora, meu pai dependia disso a vida inteira. E às vezes podia já estar aposentado, porque quando foi, até alguns fizeram com profissionais, mas nunca houve a ideia de que ele poderia pagar INSS recebendo LOAS. E eu falo que, às vezes, o mais grave, principalmente os LOAS idosos, não deixa pensão por morte. E muitas vezes aquela renda ali é o que sobrevive àquele casal de idosos. E quando ele contribui, existem formas de contribuir sem que ele perca, porque é um mito que as pessoas pensam, mas eu estou recebendo o meu benefício, eu não vou pagar o INSS, porque se eu pagar o INSS vai entender que eu tenho renda e vai cortar o meu LOAS. E aí eu não vou conseguir nem me aposentar e nem ficar com o benefício. Eu falo, não é assim. Você pode pagar como dona de casa, como facultativa. Você pode preparar a sua aposentadoria, além de definitiva. Você tem o 13º e você deixa a pensão por morte para o seu companheiro, para o seu cônjuge, que muitas vezes é na velhice. Eu tenho um caso de que chegou uma senhora no escritório que dependiam única e exclusivamente da renda do BPC do marido e o marido faleceu. E ele tinha 14 anos de tempo de contribuição. Por mais um ano que ele tivesse pago, ele poderia ter aposentado, deixado ali um benefício para aquela esposa. E ela, com 70 anos agora, como é que fica a força de trabalho? Não é mais a mesma. Então, eu acho que é chamar as pessoas para reflexão, quem está recebendo LOAS, analise lá vai no meu INSS, no aplicativo, verifique se não há uma exigência para você cumprir, para você apresentar, verificar o CAD único, mas especialmente procura, nesse momento, uma oportunidade de falar com um advogado. Eu estou recebendo LOAS há tanto tempo, será que eu não tenho direito a um outro benefício? Muitas vezes a pessoa optou pelo LOAS, mas ela tinha direito a uma aposentadoria por invalidez, porque ela contribuía naquela época. Às vezes ela ouviu o amigo falar que era mais fácil fazer daquele jeito e ela foi por aquele caminho. Talvez ela tivesse num benefício com 13º, talvez estivesse computando para aposentadoria, algum período que ela não sabia. Então, desde o início, a nossa fala, e é sempre, eu acho que completa mesmo, é procurar um profissional. Eu acho que se você não está dentro do pente fino, já começa a se preparar, mas se você caiu no pente fino, aí que você precisa realmente de um profissional. Bom, Vanessa, queria agradecer mais uma vez aqui pela aula que a gente teve aqui. Queria que você deixasse aqui uma mensagem final aqui para nós, principalmente porque é o último podcast do ano e é um prazer ter participado aqui com você. Muito, muito, muito obrigada. O prazer é sempre, sempre meu, né? Eu sempre gosto disso. Bom, acho que uma mensagem que a gente poderia deixar para as pessoas que recebem LOAS, que isso não é uma sentença para a sua vida, algo pode ser melhor. E aí, quando a gente pensa nas pessoas que a gente mais ama, e aí eu não sei qual é a situação que você está aí, seja por um filho, seja por um irmão, seja por quem, quando eu entendo por que eu faço, para quem eu faço, quando eu realmente conecto, eu gosto de dizer, propósitos e valores, aquilo sempre me leva para algo maior, muito maior. E às vezes é só um passinho que você precisa. A gente acabou de dizer, talvez as pessoas que recebem LOAS, elas podem estar ali no momento desesperadas. Não precisa. Procure uma pessoa que pode te ajudar, né? Às vezes elas estão aflitas e ansiosas para o que pode acontecer. Também não há necessidade. Tenha um auxílio de um profissional. Tenha auxílio de alguém que entende, de alguém que ajuda e que pode ajudar você sobre isso. Então, se eu posso deixar uma mensagem, eu acredito que hoje, né, seguimos aí realmente para o final, porque hoje é dia 15 de dezembro, né? 15 de dezembro de 2015. É que você sim possa passar boas festas, boas comemorações, mas que seja um projeto.
um único projeto para o seu 2026, para que você entenda como você pode transformar este LOAS, que é um benefício não definitivo, em algo que pode ser melhor para sua vida e para a vida da sua família. Porque talvez uma única contribuição antes de algo que eu não planejo pode mudar a vida dos seus dependentes. Então, que você fique com essa pontinha de esperança aí de algo que pode ser muito maior e muito melhor para todos nós, né? Que eu acredito que vai ser um ano extraordinário para todos nós. Sim, a gente... Sempre existem pessoas que podem nos ajudar. Sempre. Então, assim, ai, meu Deus, ó vida, vai ter um pente fino. Calma, tem pessoas que podem nos ajudar. E quando você ajuda o outro com o seu trabalho, não tem como a sua vida não ser mudada. Não ser mudada. Bom, Vanessa, obrigada mesmo. Queria agradecer todo mundo por mais um episódio, quem veio acompanhando. A gente teve esse projeto aqui e graças aqui à OAB a gente conseguiu realizar. Ano que vem tem mais, não vamos parar, vamos continuar trazendo informação para as pessoas de qualidade, sempre com profissionais assim tão queridos que eu tenho a sorte de encontrar na minha jornada. Muito obrigada, Feliz Natal para todo mundo, Feliz Ano Novo e um 2026 repleto de bênçãos para todo mundo. Amém. Amém.